Fala galera, aqui é a professora Ellen Milene de volta com o Decifrando e hoje a gente vai ter aí duas questões da Unicamp de 2020 sobre análise combinatória e probabilidade. Diz aí nos comentários o que você achou, deixe dicas, deixe sugestões e a gente vai voltar com tudo. Enem, FUVEST, Unicamp estão chegando, então vamos lá, segue comigo! Um atleta participa de um torneio composto por 3 pessoas. Eita, 3 provas. Em cada prova, a probabilidade dele ganhar é 2/3, independente do resultado das outras provas. Para vencer o torneio, é preciso ganhar pelo menos 2 provas. A probabilidade de o atleta vencer o torneio é igual a 2/3, 4/9, 20/27 ou 16/81. Se eu tenho que a probabilidade de ganhar uma prova é 2/3, eu tenho então que a probabilidade de perder, ou seja, o complementar, que a gente vai dizer então a probabilidade de não ganhar, é 1/3, né? O inteiro menos o 2/3, né? Lembrando que probabilidades complementares tem que somar 100%, né? Tem que dar um total de 1. Por isso a gente faz 1 menos o 2/3. Ok, então, probabilidade de ganhar uma prova 2/3, de perder ou não ganhar 1/3. Como nós queremos que ele ganhe pelo menos 2 para poder vencer o torneio, então nós temos aqui que ele pode ganhar 2 ou ganhar as 3. Acontece que quando a gente pensa em ganhar 2, então a gente tem lá, ó, ganhou 2/3, ganhou 2/3, perdeu 1/3. Mas a gente precisa considerar que não necessariamente ele ganhou as 2 primeiras e perdeu a terceira. Ele pode ter, de fato, né, ganha, ganha, perde, mas também pode ganha, perde, ganha, ou ainda perde, ganha, ganha. Então, temos 3 situações a considerar aqui. Então, quer dizer que essa probabilidade, 2/3, 2/3 e 1/3, se repete 3 vezes. Professora, mas e se eu tivesse muitos casos? Eu ia ficar tendo que fazer cada um assim, né, GGP, GPG, ficar trocando as letras de lugar? Não, a gente pode pensar como se fosse um anagrama. Pensa na palavra GGP e você quer permutar essas letras, quer trocá-las de posição. E a gente tem aqui um caso de anagrama com repetição, não é? Porque a letra G repete ali, né? Aparece 2 vezes. Então, temos temos uma permutação de 3 elementos com 2 repetidos, que é fatorial de 3 sobre o fatorial de 2, que dá 3. Ok, nesse caso foi simples. Outro jeito de pensar, tem gente que prefere assim, é usar combinação. Como assim? A gente tem 3 elementos e a gente precisa escolher 2 para ser G. Então, eu tenho 3 na 2, né? Combinação de 3 elementos para escolher 2, ou ainda, de 3 elementos, escolher 1 para ser P, né? Para ser a perda. Vai dar na mesma, você vai ter 3 fatorial no numerador, 2 fatorial e 1 fatorial no denominador, que vai chegar no 13. Então, é uma questão de preferência. Eu, Ellen, gosto de pensar como anagramas, tá? Ok, então eu tenho lá 3 vezes 2/3, 2/3, 1/3. Posso simplificar o 3 do numerador com o 3 do denominador. Mas veja, sem simplificar, eu vou obter 12/27. Como a próxima é 2/3, 2/3, 2/3, que é ganhar, 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 que vai dar então 8/27, não compensa eu simplificar a fração nesse caso. Então, nem sempre simplificar, de fato, vai simplificar a sua vida ali na conta, tá? Mas é bastante comum que a simplificação da fração te ajude. Aqui não tem necessidade, mas também não vai te atrapalhar, tá? O que nós temos, então, 12/27 é ganhar 2, 8/27 é a probabilidade de ganhar as 3, 20/27 é, então, a resposta para que o atleta ali seja ganhador do torneio. Mas eu quero aqui fazer um parênteses, porque talvez alguém aí esteja pensando, professora, não podia fazer também o caso, o 100% menos os casos que eu não quero? Podemos. Então, o que a gente pode pensar aqui nessa questão também? Ao invés de fazer ele ganhar 2 e ele ganhar as 3, pensar nele ganhar só uma, e aí lembrar também que eu tenho que fazer ele perdendo as 3, né? Ou seja, ele ganhar nenhuma. Então, quando a gente faz isso, o que nós temos aqui, ó? A probabilidade de ganhar apenas uma, eu vou ter ganhar, perder, perder, certo? Mas, de novo, esses GPP podem permutar, né? Então, a gente tem 3 possibilidades desse GPP aí, PPG, GP,
Entendeu? Entendeu? Vezes o 2/3, que é de ganhar, vezes 1/3, vezes 1/3, que é perder, perder. Então, nós temos 6/27 de chance dele ganhar apenas uma. Dele perder as 3, ou seja, ganhar nenhuma. PPP, 1/3, 1/3, 1/3, 1/27. Ok, o que nós temos aqui é 7/27. Bom, se 7/27 é a chance dele ganhar só uma ou não ganhar, então a probabilidade dele ganhar pelo menos duas é o que falta para o 100%. Então, eu tenho 1, que é 100%, menos esses 6/27, que é ganhar só uma, menos 1/27, que é ganhar nenhuma, perder as 3. Ou seja, 20/27. Beleza? 5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia, sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. O número de posições distintas para 5 pessoas serem fotografadas é 48, 72, 96, 120. Bem, vamos lá. Você conhece aí pessoas que não querem se fotografar ao lado uma da outra? Ou não querem sentar ao lado uma da outra? Gente, a vida é muito pequena pra gente ficar com picuinhas, hein? Então, a gente pode tentar resolver esse tipo de situação amigavelmente. O que você acha? Bom, passando aí o nosso papo filosófico do dia, vamos então aqui, ó, para a questão. Essa questão é da Unicamp, tá? De 2020. Então, vamos lá, como que a gente vai resolver essa questão? Quando a gente tem 5 pessoas, então analisa ali. A gente, em geral, faz os tracinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, e a gente pensa lá. A primeira posição, qualquer uma das 5 pessoas pode ocupar, e depois qualquer uma das 4, das 3, das 2 e 1. O que a gente tem aqui é permutação de 5 elementos, então tem 5 pessoas e essas 5 pessoas podem trocar de lugar. Permutar é isso, é trocar. Isso dá 120, ok, mas não é isso que a gente quer, e veja que tem aí a opção 120 nas alternativas. Por quê? Se a pessoa, bolinha, estiver ali na posição inicial, do lado dela, a outra pessoa não pode. E se a pessoa estiver na segunda posição, nem do lado esquerdo, nem do lado direito, escutem os passarinhos, nem do lado esquerdo, nem do lado direito, a outra pessoa pode sentar. Então, o que acontece? A gente pode querer contar todos os casos em que vai satisfazer a situação que a gente quer, que é uma não ficar ao lado da outra, ou a gente pega esse total 120 e faz aqui os casos que a gente não quer. Então, olha que legal. Se eu pensar na pessoa bolinha, na pessoa quadradinho, ali faz de conta que isso é um quadradinho, tá? O que acontece aqui se a gente considerar as 2 pessoas juntas? Professora, mas não é isso que você quer. Então eu vou pegar esse caso que eu não quero e depois eu desconto do total que eu tenho. Então, veja, quando eu penso nessas 2 pessoas juntas, né, como a gente costuma dizer, como se fosse um bloquinho, como se fosse uma coisa só, eu passo a ter 4 lugares na fila, então eu teria ali permutação de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok, então podemos pensar que é 120 menos 24? O que você acha? Bom, é 76, está também aí nas alternativas, mas a gente tem que considerar que essas 2 pessoas também podem permutar, né? Pensa lá, sei lá, Ana e Beatriz. Ana e Beatriz como primeira e segunda da fila é diferente da fila de Beatriz e Ana como primeira e segunda, tá? Então, a gente precisa considerar que essas 2 pessoas permutam também entre si. Então, nós temos 120 menos os 24 casos, considerando ali bolinha e quadrado, e depois 24 casos considerando quadrado e bolinha, nessa ordem. Ou seja, a gente tem permutação de 5, que é 120, menos a permutação de 2, vezes a permutação de 4, que são os 4 locais de fila que a gente pode imaginar. Então, tá, nós temos 120, que é o total, e 48, que são os casos em que essas 2 pessoas ficam uma ao lado da outra. Então, 120 menos 48, 72. Beleza? Eu já vou pedir que, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva no canal, ative o sininho, fique de olho.